Turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a gente começar mais uma aula? Tem alguém cansado aí? Tem alguém com preguiça? Se tiver alguém com preguiça, já manda essa preguiça bem embora, solta o corpinho para a gente começar a nossa aula, combinado? Bem, hoje é quinta-feira, dia 30 de abril. Amanhã, sexta-feira, não vai ter aula, porque amanhã é feriado. Amanhã é dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. Turminha, hoje nós vamos estudar ciências. Então eu vou pedir para você, aí da sua casa, já separar o livro de ciências, pois nós vamos estudar com ele. Nós também vamos depois fazer algumas atividades no livro de matemática. A gente aprendeu ontem a adição, nós aprendemos a somar, fazer continhas. E hoje a gente vai fazer mais um pouquinho de continhos para revisar o conteúdo que a gente aprendeu ontem. Mas por enquanto, já separa seu livro de ciências, pois nós vamos começar o nosso dia de aula com ele, combinado? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou pedir para você, aí da sua casa, juntar as suas mãozinhas para fazer a mãozinha de oração, para a gente começar fazendo a nossa oração, pedindo muitas bênçãos e proteção para nós e para toda a nossa família. Vamos começar com a oração do estudante e depois a gente faz a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Minha oração. Hoje eu quero dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, eu agradeço por minha vida, meus pais, irmãos, por minha professora e por meus colegas. É muito bom viver, Jesus. Depois, eu peço a você por todas as crianças que vivem sem família, sem casa, sem comida e sem escola. Cuide delas, Jesus. Ainda outra coisa, coloque também mais amor no coração dos adultos, para ajudarem as crianças a serem mais felizes. Obrigada, Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como a tia começou dizendo, hoje é quinta-feira, dia 30 de abril. Amanhã será dia 1º de maio, sexta-feira. Não haverá aula. Por que não haverá aula? Porque amanhã é feriado. Mas, tia Gabi, amanhã é feriado de quê? Amanhã é o dia em que se comemora o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Esse dia existe como uma forma de homenagear e de lembrar de todos os trabalhadores de todas as profissões que existem. A gente precisa sempre lembrar que todas as profissões são muito importantes e cada uma delas tem a sua importância e a sua responsabilidade dentro da nossa sociedade. Então, nenhuma é melhor do que a outra. Todas são muito importantes para que a nossa sociedade, o nosso mundinho gire bem, pois nós precisamos de todas. Nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos enfermeiros, precisamos dos professores, precisamos dos construtores, dos pedreiros, precisamos do marceneiro, precisamos dos vendedores, precisamos dos dentistas, precisamos do cabeleireiro, precisamos dos atendentes, precisamos dos fisioterapeutas, precisamos dos advogados, precisamos dos eletricistas, precisamos de todas as profissões e precisamos também valorizar e respeitar cada uma delas. Há muito tempo atrás, os trabalhadores lutavam para ter os seus direitos, porque muitos deles trabalhavam mais do que o tempo certo de trabalhar, muitos deles não recebiam um salário digno
que fosse merecido pelo seu trabalho. Então, por todas essas coisas que aconteciam, os trabalhadores decidiram se unir para poder lutar, para poder reivindicar os seus direitos enquanto trabalhadores. Então, foi aí que nasceu o Dia do Trabalho, para homenagear e lembrar o quanto é necessário respeitar e valorizar os trabalhadores e todas as profissões. Bem, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre o Dia do Trabalho, que é amanhã, que a gente não vai ter aula, a gente vai dar início à nossa aula de ciências. Bem, na nossa última aula de ciências, nós aprendemos um pouquinho sobre as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Nós vimos as 4 estações do ano e as características de cada uma delas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças do tempo. Bem, todos os dias o sol aparece aí na sua casa? Todo dia tá sol? Não. Às vezes chove, às vezes fica quente, às vezes fica frio, às vezes fica nublado. O sol fica um pouquinho escondido atrás das nuvens, não é verdade? Cada dia o tempo pode estar de um jeito. Tem lugares que o tempo fica mais frio do que quente. Tem lugares que mais chove do que fica sol. Tem lugares que quase não chove. Depende muito do lugar também. Cada lugar, cada cidade, cada país é de um jeitinho. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas variações, sobre essas mudanças que o tempo pode apresentar. Quem lembra daquela musiquinha da janelinha? Alguém lembra que a gente cantava muito na educação infantil? A janelinha abre quando o sol está aparecendo. A janelinha fecha quando está chovendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e pra lá. A gente aprendeu que quando está sol, a nossa janelinha fica aberta. E quando chove, a nossa janelinha fecha. Vamos observar um pouquinho as mudanças do tempo? Bem, vamos começar falando sobre o tempo quando ele está ensolarado, quando o sol aparece e faz bastante calor. Geralmente, a estação que mais faz calor é o verão. E geralmente, quando o sol aparece, fica bem quente, ainda mais pra gente que mora aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui o sol aparece bastante e faz bastante calor. Nos dias de sol, podemos ir à praia, podemos ir ao parque, podemos passear, podemos ir numa pracinha. Podemos usar roupas mais fresquinhas, camisetinhas, shortinhos. Precisamos usar protetor solar para se proteger da temperatura do sol, para que o sol não queime a nossa pele. Não é verdade? Esse é o tempo ensolarado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquele momento que o sol decide se esconder um pouco. É que as nuvens tomam o céu e aí o sol acaba ficando um pouquinho escondido. É quando o tempo está nublado. A nuvenzinha vai escondendo cada vez mais o sol e às vezes ele nem aparece por causa disso. Geralmente, quando o tempo está nublado, anuncia que vem uma mudança no tempo por aí. Quem será que vem quando o tempo vai mudando? E aí chega ela, a chuva. Bem, a chuva, ela é importante. Ela vem para nos refrescar, vem também molhar as plantinhas. Ela é muito importante. Às vezes, ela vem com bastante força. E aí que mora o perigo e a gente precisa se cuidar.
Quando está chovendo, nós precisamos tomar alguns cuidados, precisamos usar roupas adequadas, precisamos de casaco, precisamos de capa de chuva, porque nós podemos até mesmo ficar doentes se a gente pegar a chuva. Precisamos de um guarda-chuva para nos proteger também. É muito importante que a gente tenha esses cuidados para cuidar também da nossa saúde. Então, se você estiver na rua, é muito simples. Você precisa ter sempre na sua bolsa um guarda-chuva, porque aqui no Rio de Janeiro o tempo é muito instável. Às vezes está muito sol e muito calor. Às vezes está muito sol, muito calor e aí do nada o tempo fecha e do nada cai uma chuva. É só você ter um guarda-chuva para você poder ficar bem protegido. Aqui ninguém mais me pega, ó. Já tô com meu guarda-chuva, já estou preparada para enfrentar a chuva. Agora que vimos as variações do tempo, a gente já sabe que às vezes fica quente, porque o sol aparece daquele jeito. E a gente já falou um pouquinho quais são as roupas que a gente pode usar para o tempo ensolarado. Mas, às vezes, quando a chuva aparece, vem junto com ela aquele friozinho. Nesse momento, nós precisamos reforçar os cuidados. A gente precisa usar roupas que nos esquentem, casaco, calça, tênis, luva, cachecol, touca. Precisamos ter esses cuidados com as nossas roupinhas para que a gente fique quentinho e mande o resfriado lá para longe. Agora, antes de começar as atividades, você vai parar um pouquinho o nosso vídeo e você vai na janela da sua casa. Você vai observar como está o tempo hoje. Hoje está ensolarado? Ou hoje está nublado? Ou hoje o tempo está chuvoso? Como está o tempo hoje? Bem, turminha, agora é a hora que nós vamos começar as atividades no nosso livro. Então, você já separou o seu livro de ciências? Então, pega o seu livro, abre na página 35. Hoje nós vamos fazer da página 35 até a página 40. Vamos lá? Na página 35, está explicando um pouquinho sobre as mudanças do tempo. Durante o ano, há mudanças no tempo. Há períodos em que está mais frio ou mais quente. Geralmente, a estação do verão é a estação mais quente do ano e o inverno é a estação mais fria do ano. Porém, em algumas cidades, o verão e o inverno não se comportam dessa maneira. Depende muito do lugar. Às vezes no verão chove bastante, às vezes no inverno faz sol, depende um pouquinho. Então, nessa página a gente pode observar 4 figuras. Primeiro tem uma menina com um casaco e com muito frio, pois em alguns dias faz frio. Do lado tem uma família observando o sol, porque em alguns dias o sol aparece e fica quente, pois está ensolarado. Tem 2 crianças embaixo que estão brincando. E o tempo não está nem sol nem chovendo, mas se você observar, tem muitas nuvens, ou seja, está nublado. Em alguns dias, a gente pode observar a estrada com muita neblina, pois alguns dias chove, não é verdade? Vamos passar agora para a página 36, onde vai começar as nossas atividades. Número 1. Observe pela janela e veja como está o tempo agora. Marque a sua resposta com um X. Então, você vai observar se o tempo está chuvoso, se está nublado ou se está ensolarado. E você vai marcar um X no quadradinho que representa a resposta correta. A tia Gabi já pediu para vocês olharem na janela. Viram como estava o tempo lá fora? Então, marca o X na resposta certa.
Pinte o símbolo que melhor representa como o tempo está agora. Como o tempo está? Dependendo de como estiver, você vai saber qual o símbolo representa. É o sol? É a chuva? São as nuvens? É o sol atrás da nuvem, no nublado? Você vai pintar o símbolo que representa melhor. No número 2, está pedindo para você pintar as ilustrações em que aparecem as peças do vestuário que devemos usar no dia que está ensolarado, nos dias quentes. Quais dessas roupas são as roupas que nós usamos em dias ensolarados e quentes? Você vai observar essas peças de roupa e vai pintar apenas a que a gente usa nos dias que estão ensolarados, que estão quentes. Na página 37, na atividade do número 3, você vai ler as palavras que estão no retângulo e depois copiá-las, identificando as cenas. Você vai ver que tem 3 palavrinhas aí, que são as palavrinhas do tempo que a gente está aprendendo. Chuvoso, nublado e ensolarado. Você vai olhar as figuras. Cada figura representa um tempo. Tem a figura que representa o tempo ensolarado, tem a figura que representa o tempo chuvoso e tem a figura que representa o tempo nublado. Você vai escrever o nome de cada tempo no lugar certo, certo? Na atividade do número 4, você vai desenhar uma nuvem e um sol nos quadros a seguir. Tem um quadro que está escrito sol em cima, você vai desenhar o sol, e o outro quadro está escrito nuvem, então você vai desenhar uma nuvem. Na página 38, na atividade do número 5, está pedindo que você pinte as imagens que demonstram que está fazendo calor. Você vai observar cada uma dessas cenas e você só vai pintar onde você está observando que está fazendo calor. Ou seja, que o tempo está ensolarado. Na página 39, no número 6, Pedro vai à escola e está chovendo. Circule o que ele deve usar para sair de casa. Quais são as roupas, sapatos e objetos que a gente precisa ter para utilizar naqueles dias em que o tempo está chuvoso? Você vai circular cada uma dessas roupas, desses sapatos, desses objetos, para poder arrumar o Pedro para ele ir para a escola de uma forma em que ele esteja protegido da chuva. Na atividade do número 7, pense e responda a seguinte pergunta: você gosta mais dos dias quentes ou frios? Marque com um X a sua resposta e faça um lindo desenho justificando a sua opção. Você gosta mais dos tempos frios ou do tempo quente? Você vai marcar um X no quadradinho que representa a sua resposta e nesse retângulo bem grandinho aí embaixo, você vai fazer um desenho que vai representar o tempo que você mais gosta. Na página 40, no número 4, você vai ligar as crianças aos locais onde elas vão, de acordo com as roupas que elas estão usando. A gente tem um menino na praia usando uma sunga, a gente tem uma menina toda vestida, protegida, com touca, com casaco, com bota. Tem um menino indo para a escola, de bermuda, de blusinha, de camiseta. Tem também a menina que está na pracinha, de short, de blusinha, camisetinha, bem à vontade. Você vai ligar cada criança ao local que você acredita que elas estão indo de acordo com a roupa delas. As opções é escola, praia, praça com algum brinquedo e ambiente frio, com neve. Então, a gente vai ligar cada uma no local correto. Número 9. Ouça a leitura e depois pinte o arco-íris.
O arco-íris. Quando a chuva para e o sol aparece, veja só o que acontece. Deus pega um pincel e pinta 7 cores no céu. Pinte o arco-íris, capriche, deixe o arco-íris bem colorido. E quando você terminar as atividades de ciências, avisa para a tia Gabi que você já terminou e já concluiu sua tarefa. Espero que você realize essas atividades com muito capricho e muita atenção. Combinado? Hoje, por aqui, se encerra a nossa aula. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Fique com Deus. Aproveite seu final de semana, aproveite seu feriado, descansa bastante. Se você tiver alguma atividade que esteja um pouquinho atrasada, você também pode colocar em dia. E a gente volta a se encontrar segunda-feira para mais novidades. Vou ficar te esperando. Estou morrendo de saudade e eu amo muito vocês. Um beijo e até segunda-feira. Tchau! There's only one thing to do, 3 words for you.